Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEU 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá a todos, meu nome é Arthur e eu vou estar apresentando o meu trabalho sobre a mobilização da lipase de Burkholderia lata em suporte C18-octadecil para a obtenção de ácidos graxos poliinsaturados. Primeiramente, para dar uma introdução, nesse trabalho a gente utilizou como substrato o óleo de anchova, que ele é rico em ômega 3, porém esse ômega 3 ele está ligado a um glicerol, então ele não está muito biodisponível. E por que usar esse óleo, além dele ser rico em ômega 3, né? Ele é um óleo de baixo custo, pode ser encontrado facilmente em farmácias, em qualquer lugar. E por que também do ômega 3, né? Porque qual a importância desse ácido? Esse ácido ele tem vários benefícios. Ele é um ácido docosahexanoico, tem formato de hexano com insaturações a cada 3 carbonos, e um dos seus benefícios é justamente ajudar no sistema cardiovascular, né, do nosso organismo, além de beneficiar também o sistema nervoso e o nosso sistema imunológico. Cerca de uma semana atrás saiu também uma pesquisa da Nature, da Universidade de Queensland, na Austrália, falando que cerca de 20% da energia dos nossos neurônios vem a partir de ácidos graxos, né? E por que fazer essa hidrólise? Qual o intuito dessa hidrólise desse ácido graxo? É aumentar a sua biodisponibilidade, para que ele se torne mais biodisponível para o nosso organismo. Bom, dando sequência, como esse trabalho foi realizado, a gente primeiro começou com a produção da enzima em um meio fermentativo otimizado específico, onde a gente substituiu a fonte de carbono, que comumente costuma ser a glicose, por uma fonte de carbono a partir de lipídios, né? Então, na produção da enzima foi utilizado o óleo de milho, comprado no supermercado mesmo, qualquer tipo de óleo de milho, e é um substrato bem barato também para se fazer a produção da enzima. Posteriormente, essa enzima ela foi liofilizada, retiramos toda a água dessa enzima, desse caldo fermentado, né? Foi delipidado também com solvente hexano, para que esses lipídios presentes na produção do meio não interfiram as nossas análises futuras. E depois dessa enzima liofilizada, ela foi ressuspendida em tampão e imobilizada no suporte C18, 18 carbonos, né? Com essa enzima mobilizada nesse suporte, a gente realizou reações de hidrólises com óleo de anchova e analisou esses resultados com HPLC, para a gente conseguir quantificar quanto do ácido graxo estava sendo liberado, né? Bom, o resultado da imobilização. Partindo para os resultados, o que a gente conseguiu obter? Com o uso da enzima da Burkholderia lata, né, e o suporte C18, a gente conseguiu um pico de mobilização em 24 horas de 89%. Ou seja, 89% das proteínas enzimáticas elas se ligaram no suporte em 24 horas. É um número bem alto, uma mobilização considerada muito boa, se você comparar ela com outros suportes que a gente testou, e esse foi o melhor resultado que a gente conseguiu. Nessa imobilização, a gente também utilizou, junto com o tampão e a enzima, o solvente orgânico isopropanol. O isopropanol ele desagrega as proteínas enzimáticas, né, e faz com que elas fiquem livres, elas ficam mais soltas e se facilitam, né, na hora de imobilizar. Além também do isopropanol ele fazer com que o sítio ativo da enzima ele se abra um pouco mais, o que faz com que a enzima também ganhe atividade. A gente vai conseguir reparar bem essas coisas que eu estou falando no próximo gráfico. Quando a gente olha para esse gráfico, a gente tem 4 hidrólises, né? Cada uma com um tipo diferente. A gente fez um controle, que era somente enzima e tampão, imobilizado no suporte. A gente fez testando o bioimprinting, que é uma técnica utilizada para, justamente, você adiciona um pouco de ácido graxo na imobilização para abrir um pouco mais esse sítio ativo e aumentar a atividade da enzima.
A gente fez um beam printing utilizando o ácido láurico e outro beam printing com o próprio DH, com a própria molécula que a gente quer obter, para ver se a adição do DH no tampão faz com que a nossa enzima ela se abra e fique mais específica para esse tipo de molécula. E, por fim, a nossa com isopropanol, que foi a que a gente acabou de ver no slide anterior, que foi a que obteve melhor resultado. Quando a gente analisa o gráfico, a gente consegue perceber que a enzima mobilizada no suporte C18 com o uso de isopropanol, ela foi muito melhor que todas as outras em toda a curva. Você pega um tempo aqui, por exemplo, de 48 horas, ela já estava com 80%, né? De hidrólise desse substrato, né, do ácido graxo já tinha sido hidrolisado, 80% dele em 48 horas, enquanto você vê o beam printing com DHA, que é o nosso segundo melhor, ele não chegou nem a 60% ainda, né? E quando a gente pega o tempo de 144 horas, ambos chegaram a 100%, mas no isopropanol a gente não fez a retirada do tempo de 72 e nem o de 120 horas, para a gente comparar, mas ele já teria, a gente acredita que ele chegou no 100% muito antes, né, do que todos os outros. E esse ácido graxo, ele se tornando mais biodisponível, nosso organismo consegue absorver ele mais facilmente, né, para conseguir desempenhar as funções que eu tinha citado no começo. Ajuda no sistema imunológico, no cardiovascular, no nervoso. Então, ele auxilia em todos esses sistemas. Além também de poder, né, ser utilizado em outras reações. Por exemplo, com o DH livre, com a molécula dele livre, a gente consegue fazer também reações de síntese e ligar esse ácido graxo a outros substratos de interesse, por exemplo, outra molécula, um glicofosfolipídio, um glicerol. A gente consegue ligar esse ácido graxo, fazer reações de síntese com o uso de outras enzimas. Bom, partindo aqui agora para a parte da conclusão, a gente concluiu que a enzima da Burkholderia lacto imobilizada no suporte C18, ela foi capaz de hidrolisar o ômega 3, não só capaz, mas também, por um período curto de tempo, ela realizou uma hidrólise muito, muito boa, muito alta, um valor de 100%, né? Hidrolisou todo o substrato que estava disponível ali na cápsula do óleo de anchova. Bom, esse foi o meu trabalho, meu nome é Arthur, aqui estão minhas referências e muito obrigado a todos que assistiram até aqui e desejo para vocês um bom final de ano, para todo mundo que assistiu. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.